Existem basicamente dois tipos de pessoa: aquelas que fazem, vão lá, metem a mão na massa e fazem o que tem que ser feito, e aquelas que ficam sempre arrumando pretextos ou desculpas para não fazer. Eu não tenho equipamento, eu não tenho aquela câmera, eu não tenho aquela lente, eu não tenho aquele drone, eu não tenho aquela luz. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo. Meu objetivo aqui é falar um pouco de audiovisual, de empreendedorismo. Então fica por aqui com a gente, que o objetivo aqui é te estimular e te incentivar a meter a mão na massa e seguir em frente. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia profissionalmente, eu comecei por incentivo de um colega que me estimulou a comprar uma câmera e acompanhar ele nos eventos que ele fotografava para ver se realmente era aquilo que eu queria. Eu já trabalhava, eu tinha um emprego CLT e trabalhava também como funcionário público, então eu estava relativamente confortável, mas a fotografia era algo que me encantava desde a minha adolescência, quando fazia viagens com meus pais, com a minha família, e eu pegava um filme de 36 poses e gastava esse filme inteiro só na estrada antes de chegar no destino, porque eu não podia ver uma paisagem legal, que eu virava a câmera e pá, metia foto. Isso foi motivo até de alguns puxão de orelha do meu pai, porque era muito caro, né, de certa forma na época, você ficar comprando filme fotográfico. A fotografia era analógica ainda, mas enfim, a fotografia sempre me encantou e eu tinha esse desejo. Conheci esse colega, ele me estimulou e eu comecei. Naquela época os recursos estavam um pouco limitados e eu consegui comprar uma câmera de entrada, por assim dizer, da Nikon, e comprei através de um colega que foi no Paraguai, comprou, eu fiquei ansioso esperando essa câmera chegar. Demorou quase um mês até ele voltar aqui para a cidade e trazer essa câmera e eu poder pegar ela nas mãos pela primeira vez. Eu vou mostrar essa câmera para vocês. Essa foi a minha primeira câmera e ela não sai aqui do meu escritório, não vendo ela por nada. É uma Nikon D40, câmera, cara, essa câmera é excelente, apesar de ser bastante limitada, mas é aqui que eu quero entrar num ponto importantíssimo para você. Essa câmera ela trabalha com ISO máximo de 3200, é o máximo de ISO que ela vai. Na época eu nem tinha essa lente aqui, essa lente é uma 35mm 1.8, mas essa lente já foi um upgrade, tá? Que eu fiz anos depois. Eu trabalhava com a lente do kit, que era 18-55, uma lente escura, f3.5 se você usasse em 18mm. Se você fosse no range máximo ali de 50mm, ela fechava em 5.6, então era bastante limitado ali, você tinha que realmente saber o que estava fazendo para conseguir tirar o melhor resultado. E o detalhe, amigos, é que com essa câmerazinha, com essa lente limitada, o flash que eu usava na época, que eu também tenho até hoje, um flash 100% manual, não tinha TTL, não tinha como fazer nem ajuste manual nele em relação a dividir a potência de luz, né, a fração. Ele era um disparo na potência máxima, então se eu quisesse fotografar um objetivo que tivesse muito próximo, essa luz tinha muita chance de estourar, então eu tinha que ir aqui manualmente na câmera e de repente fechar mais o obturador, ou de repente baixar mais o ISO, mas enfim, isso aqui foi a minha escola. E com essa câmerazinha aqui, cheia de limitações, eu construí uma bela carreira na fotografia de casamentos, e através disso aqui eu tive a oportunidade de fotografar casamentos em várias cidades aqui no Brasil e fiz 3 viagens para fora para fotografar casamentos, e tudo começou com essa câmerazinha limitada. E o fato é que até hoje eu vejo muita gente se limitando e deixando de fazer alguma coisa, deixando de começar a fazer algo que ela sonha em fazer, ela tem desejo de fazer, porque não tem um equipamento que julga ideal. Eu hoje sou uma produtora, a minha produtora é muito pequena, basicamente eu trabalho sozinho. A depender do que é a demanda, eu contrato freelancers para trabalhar comigo em determinadas produções, mas o meu negócio enquanto produtora de vídeo já de uns bons anos para cá é um negócio de uma pessoa só.
E eu faço questão de trazer isso aqui para vocês porque eu trabalho com uma câmera, não é essa aqui mais, tá? A câmera que eu trabalho tem vídeos aqui, vou deixar no card aqui, ó, para você dar uma olhada. A câmera que eu uso hoje para gravar os vídeos para meus clientes é essa Sony Alpha 6500, uma câmera fantástica. Eu tô com ela desde basicamente 2018. E então, cara, não tenho o que falar dessa câmera a não ser elogios. Dá uma olhada aí no card do vídeo que eu falo sobre ela, você vai achar muito interessante. Então, eu trabalho com essa câmera que está me gravando agora, que é uma Osmo Pocket. Gravo ainda alguns conteúdos, a depender do que seja, com meu iPhonezinho 13. Tenho dois microfones, esse lapela aqui que eu estou captando o áudio no meu iPhone e um 5 que eu uso na câmera. E agora, nesse momento, eu estou aguardando chegar um upgrade aí de microfone lapela, que é um Roland Lark M2. Para as imagens aéreas eu uso o meu Mini 3, não é o Pro, tá? É o Mini 3 mesmo. Para estabilizar as imagens da câmera eu uso esse estabilizador fantástico da DJI no iPhone e esse estabilizador maravilhoso, o Scorp Mini 2, que eu uso na câmera e muitas vezes também agora com o próprio celular, porque ele é versátil. Ele suporta em torno de 1 kg e alguma coisa, então ele trabalha muito bem com o meu setup hoje. Inclusive esse modelo, se você não sabe, ele também é feito para trabalhar com smartphone. Então esse equipamento é tudo que eu preciso para fazer os trabalhos, os vídeos profissionais dos meus clientes. Também vou fazer upgrade de algumas lentes. Eu até tenho uma outra lente coringa aqui que eu uso em situações específicas, que é essa Tamron 70-200mm 2.8. Adoro essa lente, cara. Mas para vídeo ela realmente tem uma limitação. Ela é mount A da Sony e eu tenho que usar ela com adaptador para mount E. E aí por isso, nesse adaptador ela fica 100% manual. Então você precisa o tempo todo se certificar de que o foco está correto, a própria abertura fica 100% manual. Mas essa lente eu não pretendo vender ela. Inclusive a maior parte dos vídeos que eu faço de imóveis para os meus clientes, eu gravo 100% com iPhone, por algumas questões técnicas que eu posso falar melhor se vocês tiverem interesse em outro vídeo. Comenta aí para mim já se quer entender mais como é que eu faço essas produções usando apenas o celular. E eu posso fazer um vídeo explicando melhor por que eu escolho fazer isso, tá? Mas é isso, a minha estrutura é essa e eu aprendi isso ao longo dos anos, desde que eu comecei na fotografia profissional, que eu entendi isso, que mais importante é a gente ter coragem e desejar fazer do que ter o equipamento que a gente julga que é ideal. E eu consigo atender esses clientes e muitos deles são clientes fixos na minha carteira já há mais de 1 ou 2. Tem clientes que já estão comigo há 3 anos, simplesmente porque eles entendem que o que eu entrego e a forma como eu me relaciono vale muito mais do que o equipamento que eu estou usando à mão. E se você está esperando ter o equipamento ideal para começar a produzir, ou de repente até para tentar vender o teu trabalho para um cliente de um nível que você acha mais alto, infelizmente o que eu tenho a te dizer é que esse momento nunca vai chegar. Pois é, esse momento não vai chegar, não que você, mesmo que você tenha a melhor câmera que você possa ter hoje, no passar de alguns meses ou no máximo aí 1 ano, naturalmente você vai achar que aquela câmera não é mais suficiente para você fazer o seu trabalho. E isso não tem a ver com equipamento, isso tem a ver com a tua mentalidade. Você precisa trabalhar a sua mentalidade para que você mesmo entenda que muito mais valioso do que qualquer equipamento que você pense em comprar, o que você mesmo já tenha, é o que você tem aqui e que ninguém pode tirar de você. O equipamento pode quebrar, a câmera pode ser roubada, mas o que está aqui dentro, amigo, ninguém tira. E é aqui que chega um dos pontos importantes da mensagem que eu quero trazer. Invista em você. Invista na forma como você se porta com o seu cliente. Invista no estilo como você se veste. Pois é, invista nisso.
invista na forma como você se comunica, aprenda a falar bem, aprenda a se comunicar com o cliente como se você não fosse apenas um moleque, um videomaker. O cliente tem que olhar para você e lhe enxergar como igual, como um empreendedor, como um cara que está ali tocando o negócio. Essa é a mensagem que você tem que deixar claro só com a tua imagem pessoal para o teu cliente. E claro, isso tem muito a ver com uma palavra que está sendo muito usada hoje nos nossos dias atuais, que é a questão do posicionamento. Isso é um fato. Se você não sabe se portar, se você não sabe se comunicar, se você não sabe se vestir, isso tudo se traduz em um mau posicionamento. E claro, quem não sabe se posicionar, infelizmente, nunca vai ser valorizado como desejaria ser. Então, se você chegou até aqui, nesse ponto do vídeo, o que você precisa entender é que, ainda que você tenha só um celular, ainda que você não tenha nem um microfone ou mesmo um estabilizador para usar com esse celular, você sim pode e deve começar a fazer o seu trabalho agora. O mercado é muito grande e tem uma necessidade gigante de profissionais capacitados que atendam e entreguem bons resultados para os clientes. Claro que se você está começando agora, você talvez não seja esse profissional mais qualificado, e está tudo bem, porque existem empresas de pequeno e médio porte que apenas precisam de alguém que ajude elas a produzir os seus conteúdos, para criar esses conteúdos e se relacionar com os seus clientes ali nas redes sociais. E você pode sim ser essa pessoa, ainda que com um celular na mão. E essa é uma oportunidade de ouro que você tem nesse momento do digital, onde apenas com um celular simples na mão você consegue produzir vídeos bons e entregar bons resultados para esse cliente. Não se prive, não se esconda, existe sim negócios que precisam de você. E antes de você se preocupar tanto com equipamento, se preocupe em estudar e se qualificar. Faça cursos, cara. Estude. Na minha época a realidade era diferente. Eu sou um cara de mais de 40 anos, então não tinha o YouTube como você tem aqui com esse conteúdo que eu estou trazendo hoje. Não existia isso, cara. Você tinha que realmente ralar para encontrar em fóruns, talvez alguns blogs que discutiam sobre isso em texto, e era complicado você encontrar esses conteúdos, não era tão fácil acesso. E vocês têm tudo isso hoje, toda essa facilidade. É claro que em algumas situações existem também um excesso de mensagens e algumas até controvérsias, mas seja um cara inteligente, aprenda a filtrar o que você consome e não tenha dúvida. Se você cair de cabeça nesse negócio, se você estudar de verdade, se você procurar conteúdos e que te tragam conhecimento de verdade, que te agreguem valor, você certamente vai se tornar um bom profissional, um excelente profissional, e vai estar gabaritado para atender os teus primeiros clientes, ou quem sabe até aumentar a tua carta de clientes se você já começou a jornada. E se você chegou até aqui nesse momento no vídeo, muito obrigado. Esse vídeo é um vídeo que eu quis assim fazer de uma forma mais leve mesmo, abrindo a câmera aqui, ligando a luz e sair conversando com vocês sobre isso, porque é algo que de fato me incomoda ver em algumas pessoas elas ficarem paralisadas porque acham que não são capazes ou que não têm o equipamento perfeito para começar a fazer, uma vez que elas sim já têm tudo que elas precisam na mão para ir lá e fazer. Então muito obrigado. Se esse conteúdo foi de valor para você, eu fico feliz com isso. Espero que possa contar com o teu like aqui, compartilha com algum amigo e me diz aí nos comentários o que você achou, ou mesmo se você quer que eu traga outros temas aqui para a gente discutir. Vai ser uma alegria. Vamos embora e vamos produzir.